funcionária Michele Silva de Souza, tenho final de matrícula 5 e a firma em que eu trabalho produz batatas. A função de produção dessa firma vai ser dada por y igual a 10 vezes L elevado a 1/3 vezes K elevado a 1/3. O nosso L vai ser a nossa quantidade de mão de obra, ou seja, a nossa quantidade de trabalhadores. O K vai ser o capital e o Y vai ser a nossa quantidade de produto. A nossa produção depende diretamente da quantidade desses insumos estes representados pela letra K e L. Então, quando nós aumentamos um desses insumos e mantemos o outro constante, vai ser produzido mais produtos. Então, nossa função de produção produz mais batatas. Já quando a gente diminui um desses insumos e mantém o outro insumo constante, vai diminuir a produção, ou seja, menos batatas serão produzidas. Vejamos pela seguinte tabela aqui ao lado. Nela mantemos o K constante, que vai ser igual a 1, e o L variando de 0 a 10. Percebemos então que à medida que esse L vai aumentando, o nosso Y, que é a nossa quantidade de produto, também aumenta. Representando esses dados graficamente, chegamos nessa seguinte curva. O eixo na vertical está representado pela nossa quantidade de produto, ou seja, de batatas. Já o eixo na horizontal está representado pelo nosso insumo variável, que vai ser no nosso caso a mão de obra. À medida que aumentamos essa mão de obra, aumenta também a nossa produção de batata. Então, essa curva será inclinada para cima, ela será crescente. Contudo, quanto mais crescendo ela está, mais achatada ela também fica. Isso é por causa do produto marginal do trabalho, que declina à medida que mais e mais trabalhadores são empregados. Diretor, venho aqui sugerir ao senhor, para assim que possível, aumentar a quantidade de capital de 1 para 5. Vou te mostrar agora, através de contas e gráficos, como essa mudança irá melhorar a nossa produção de batata. Modificando então o K igual a 1 para K' igual a 5, encontraremos novos valores para Y, o que vamos chamar agora de Y'. Vejamos então essa tabela. Essa tabela nos mostrará como que de 0 a 10, modificando o L e mantendo o K mantido em 5, encontraremos o Y' pela mesma função de produção usada antes. Para ver melhor esse impacto, vamos analisar em um específico ponto, que vai ser o L igual a 5, ou seja, vamos ter 5 trabalhadores trabalhando nessa firma. Para L igual a 5, vejamos primeiro para K igual a 1. Quando K é mantido em 1, encontraremos então, em L igual a 5, Y igual a 17,10. Já para o L igual a 5, com o K mantido em 5, encontraremos Y igual a 29,24. Ou seja, houve um aumento na produção quando aumentamos o valor de K. Fazendo o gráfico desses novos dados, chegamos nessa seguinte curva. Essa curva ela será muito semelhante com a que encontrada anteriormente. Ela terá inclinação para cima e à medida que mais e mais trabalhadores são contratados, mais achatada ela fica. Comparando a antiga curva com a nova curva, podemos ver a seguinte diferença. Essa nova curva, com K fixando em 5, crescerá de uma forma mais acelerada que a curva anterior. Medindo então o ponto L igual a 5, vejamos essa diferença explicitamente. Para o mesmo L, a nova curva terá uma altura maior, ou seja, uma quantidade de produto maior, como dito anteriormente. E nesse gráfico podemos ver que esse ponto está mais acima. Boa noite, meu nome é Mariana Schroeder e eu sou a gerente da fábrica de batatas. Como sabemos, os custos da firma variam de acordo com a quantidade produzida. Para calcular e analisar nossos custos, usamos a função de produção da nossa firma, CY. No primeiro caso, o salário do trabalhador, W, é igual a 100, o que implica no cálculo do custo variável. E a remuneração do capital, R, é igual a 10, implicando então no resultado do custo fixo de nossa firma. Com estas informações, calculamos a variação dos custos de acordo com o incremento da produção de uma unidade de batata. Como vemos na tabela ao lado, encontramos o custo fixo, um custo que não depende da quantidade de produto produzido. Esse custo, no mundo dos negócios, também é conhecido como overhead. Neste caso, nosso custo fixo é igual a 10. Além disso, temos o custo variável, um custo que depende da quantidade de produto produzida, que está representado na terceira coluna, demonstrando a variação de custo com o aumento do número de batatas produzidas. A soma do custo fixo e do custo variável de uma determinada quantidade de batata nos dá o custo total de quantidade de batata definida.
representado na última coluna da tabela. Com esses dados, podemos traçar a curva de custo total, a curva que mostra como o custo total depende da quantidade de batatas. Primeiro, é importante observar que se trata de uma análise de curto prazo. Portanto, o custo fixo não é alterado. Então, para qualquer quantidade de batata produzida, vai ter um custo fixo único, nesse caso igual a 10. O custo fixo é representado pela linha azul. E nesse caso, o custo total não pode começar da origem do gráfico. Parte, então, do custo fixo, pois para produzir, por exemplo, 0 unidades de batata, o custo total vai partir de 10, que representa o custo fixo. Ou seja, a curva do custo total é a curva do custo variável deslocado para cima, saindo a partir do custo fixo. Além disso, o comportamento crescente da curva de custo total se deve aos retornos decrescentes do trabalho. Ou seja, quando adicionamos unidades de batata a mais, o custo aumenta de forma exponencial, pois temos que contratar mais trabalhadores para produzir mais unidades. Mas chega a um ponto em que adicionar mais trabalhadores não é mais produtivo. Este novo gráfico mostra o impacto em cada curva de custo se a remuneração do capital dobrasse, passando então para 20. Essa mudança faz com que a curva do custo fixo mude, se deslocando 10 unidades no eixo Y. Já a curva de custo variável não se altera. O custo total agora vai a partir de um custo fixo mais alto. Então, como vemos, a curva de custo total vai se deslocar mais acima, também 10 unidades no eixo Y, já que houve um deslocamento da curva de custo fixo. Olá, aqui é a supervisora Maria Vitória e na tabela a seguir eu vou apresentar as funções de custo fixo médio, custo total médio, custo variável médio e custo marginal da firma. O custo fixo médio é uma média da contribuição por unidade de produto para a composição do custo fixo e é calculado a partir da divisão do custo fixo da firma pela quantidade Y produzida. O custo variável médio é uma média da contribuição por unidade de produto para a composição do custo variável e é calculado a partir da divisão do custo variável da firma na produção de Y unidades de produto pela quantidade Y produzida. O custo total médio é uma média da contribuição por unidade de produto para a composição do custo total e é calculado a partir da divisão do custo total da firma na produção de Y unidades de produto pela quantidade Y produzida. Também pode ser calculado a partir da soma do custo variável médio e do custo fixo médio. O custo marginal é o custo de se produzir uma unidade adicional de produto e é calculado a partir da variação do custo total ao se produzir X unidades de produto a mais divididas pela quantidade X. No gráfico a seguir estão representadas as curvas das funções de custo. No eixo horizontal, temos a quantidade de batatas produzidas pela firma e no vertical, o custo da produção. A curva amarela, que representa o custo marginal, corta a curva de custo variável médio no ponto de custo variável médio mínimo, e a curva de custo total médio também no seu mínimo. Podemos observar que a curva de custo total médio tem formato de U, já que é o resultado da soma do custo fixo médio e do custo variável médio. A parte decrescente da curva de custo total médio se dá em níveis mais baixos de produção, uma vez que o efeito distribuição, que age sobre o custo fixo médio, prevalece sobre o efeito dos retornos decrescentes dos insumos variáveis, que age sobre o custo variável médio. Quando a quantidade da produção supera a quantidade que gera o custo total médio mínimo, a curva se torna crescente, uma vez que o efeito dos retornos decrescentes dos insumos variáveis prevalece sobre o efeito distribuição. Podemos observar que no início da produção, o custo total médio é maior do que o custo marginal, e com o aumento do produto, o custo total médio tende a diminuir em relação ao custo marginal. Após atingir um ponto mínimo, o custo marginal se torna crescente com o aumento da produção, em função dos retornos decrescentes da produção diante do aumento de insumos. Com o aumento da quantidade produzida, a distância entre as curvas de custo total médio e de custo variável médio se torna cada vez menor, já que o custo fixo médio tende a zero. No gráfico a seguir estão representadas todas as funções de custo antes e depois de uma redução salarial de 50%. A alteração do custo variável decorrente da redução salarial em 50% provoca mudanças em todos os demais custos que dependem deste. O custo total médio, que era representado pela curva azul, passa a ser representado pela curva cinza, que tem menor inclinação.
ou seja, o custo total médio de produção se torna menor para uma mesma quantidade. O custo variável médio, que era representado pela curva verde, passa a ser representado pela curva laranja, menos inclinada. Isto é, o custo variável médio de produção se torna menor para uma mesma quantidade. O custo marginal, que era representado pela curva marrom, passa a ser representado pela curva amarela, também menos inclinada. Assim, o custo de se produzir uma unidade adicional se torna menor. O custo fixo médio não é alterado pela mudança nos salários, e por isso é representado pela mesma curva. A não alteração do custo fixo e, consequentemente, do custo fixo médio ocorre porque estamos falando do curto prazo. O custo total médio mínimo, definido pela interseção das curvas de custo total médio e custo marginal, também será alterado. Inicialmente, esse custo se estabelece no ponto preto e, com a mudança das curvas decorrentes da redução salarial, passa a se estabelecer no ponto vermelho. Logo, as funções de custo total médio, variável médio e marginal terão gráficos diferentes diante do valor do salário ser reduzido. Olá, meu nome é Rafael Cialdini, diretor da firma, e o último algarismo do meu número de matrícula é 0. Vejamos bem, queremos produzir exatamente 10 batatas e, para isso, temos diversas combinações de insumos que podemos utilizar, variando a quantidade de mão de obra e capital, como mostrado nas colunas 2 e 3, ou seja, quando o L é alterado, o K também é, para que se mantenha a mesma produção. Isoquanta é a representação gráfica de uma curva que mostra as diversas possibilidades de escolha de valores para os dois insumos em questão, resultando sempre em uma produção constante de 10 batatas no exemplo de nossa empresa. A taxa marginal de substituição técnica, que possui a sigla TMST, presente na coluna 4, mostra o peso na variação da quantidade de um insumo quando o outro tem uma unidade sua alterada, buscando obter sempre a mesma quantidade final produzida. Na coluna 5, temos os custos totais de produzir as mesmas 10 batatas dependendo da quantidade escolhida de cada insumo, alterando o preço da produção. A seguir, presente na coluna 6, temos a divisão do salário dos trabalhadores pela remuneração do capital, que é importante para compararmos seu valor na coluna 7 com a TMST. Assim, se uma for maior ou menor que a outra, estamos em uma situação de desequilíbrio, gastando então mais do que é necessário. Logo, a combinação de insumos ótimas é, portanto, quando a TMST é igual à divisão de W pelo R, pois a produção desejada é alcançada com menores custos. Para acharmos tal ponto de harmonia, levaremos em conta a reta orçamentária chamada de isocusto, que tangencia a isoquanta nesse ponto de igualdade, levando a um menor orçamento. Tal condição é atingida quando L é igual a 1 e K igual a 10, custando assim R$200. Portanto, qualquer outra combinação dessas mesmas cestas acarretará em um maior custo para produzir as mesmas 10 batatas na nossa produção. Obrigado.